Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 15 de abril a hoje, 21 de abril. Começamos então falando dos santos da nossa Santa Igreja, né? São algumas devoções, né? A gente traz uma por dia, na verdade, em vários dias, né? Tem vários santos, né? Não, a gente traz apenas um, né? Mas no mesmo dia podem ter 3, 4 ou até mais santos comemorados naquele dia. O programa escolhe um e traz para falar da vida dele um pouquinho, né? Resumidamente. A gente não consegue trazer tudo, porque a vida de muitos dos santos são muito ricas, né? Muito historicamente, devocionalmente falando, tem muita coisa, né? Então a gente não consegue trazer tudo. Vamos lá. Segunda-feira, então, dia 15 de abril, dia de São Damião de Veuster. Joseph de Veuster Walters nasceu no dia 3 de janeiro de 1840, numa pequena cidade da Bélgica. Ele cresceu em um lar católico e ele era o mais novo entre 7 irmãos. Viu duas irmãs e o seu próprio irmão mais velho tornarem-se religiosos. Esse último da congregação dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria. Tendo ingressado na mesma congregação de seu irmão, recebeu o nome religioso de Damião. Serviu em Molokai, no Havaí, entre os leprosos. Ele acaba contraindo a lepra, né, no meio da onde ele servia, daquelas pessoas com lepra. Ele acaba contraindo a doença e, por esse fim, ele falece, né? Mas não deixou de fazer o seu trabalho, mesmo entre os leprosos, né? Amou e cuidou deles. Na terça-feira, 16 de abril, dia de Santa Maria Bernadette, nascida em 7 de janeiro de 1844, em Lourdes, no sudoeste da França, aos pés dos Montes Pirineus. Bernadette viveu em grande pobreza, mas sempre com o coração dirigido a Nossa Senhora. Desde 11 de fevereiro até 16 de junho daquele ano, Bernadette recebeu 18 aparições de Maria, na gruta de Massabielle. A Virgem Maria concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, convidando-a a ser irmã de caridade. Com efeito, em 7 de julho de 1866, em Saint-Gildard, entrou a fazer parte da comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs de Caridade de Nivers. Lá, ela trabalhou como enfermeira e sacristã, mas seu coração sempre acompanhava a Virgem e os enfermos. Tinha dotado a capacidade de compaixão. Ela foi obrigada a ficar acamada por causa da asma, da tuberculose e de um tumor ósseo no joelho. Teve de lutar com essas enfermidades durante 9 anos. 9 anos da sua vida. Faleceu com a idade de 35 anos, em 16 de abril de 1879. Né? Então, Santa Maria Bernadette, a mística, né, ou a vidente, né, de Nossa Senhora de Lourdes, né? Aparições de Nossa Senhora de Lourdes. Na quarta-feira, 17 de abril, dia de Santa Catarina Tecauita. Ela nasceu no ano de 1656, perto da cidade de Port Orange, no Canadá. Seu pai era o chefe indígena da nação Mohawks, um pagão, enquanto sua mãe era uma índia cristã catequizada pelos jesuítas. Catarina, que havia sido catequizada pela mãe, amava Jesus e obedecia à moral cristã, rezando regularmente. Sobreviveu a uma epidemia de varíola, porém ficou parcialmente cega e com o rosto desfigurado pelas marcas da doença e a saúde enfraquecida para o resto da vida. Aos 24 anos, ela morreu no dia 17 de abril de 1680. Momentos antes de morrer, o seu rosto desfigurado tornou-se bonito e sem marcas. Um milagre, presenciado pelos jesuítas e algumas pessoas que a assistiam no momento da morte, né? Então essa foi, na quarta-feira, Santa Catarina Tecauita, a santa indígena. No dia 18 de abril, quinta-feira, dia de São Galdino, cardeal caridoso. Nascido em Milão, na Itália, no ano de 1096, São Galdino foi um religioso com uma rápida ascensão diretamente de auxiliar para bispo de sua cidade. São Galdino ficou conhecido por enfrentar o antipapa Vítor IV
que era apoiado pelo Frederico o Barbarossa, que arrasou a cidade de Milão no ano de 1162 por sua oposição. São Galdino não decepcionou o Papa nem sua diocese católica. Praticou amplamente a caridade, inclusive instigando todos a fazê-lo. Realizou pregações contra os hereges e converteu multidões. Morreu em 18 de abril de 1176, justamente no instante em que fazia no púlpito um sermão inflamado contra os pecadores, os hereges, os inimigos da igreja e os políticos. E também todos os inimigos daquela cidade. Quando terminou o sermão, emocionado diante de um grande número de fiéis e religiosos, teve um mal súbito e caiu morto de repente, Na sexta-feira, 19 de abril, dia de São João IX, Brunone dos Condes de Einstein, seu nome de batismo, nasceu em Eguisheim, região da Alsácia, território francês. Pertencia a uma família de grandes vassalos, uma classe do período medieval responsável por servir os seus senhores feudais. Foi confiado aos cuidados e educação do bispo de Toul, que o fez doutorar em direito canônico. Ao completar 18 anos, tornou-se cônego e, aos 22, diácono. Obediente ao bispo e rei, no ano de 1025, comandou cavaleiros alemães na batalha, conforme costume da época. Em seguida, em virtude do serviço prestado, recebeu uma sede episcopal e, em 1027, tornou-se bispo de Toul, função que ocuparia pelos próximos 25 anos. Como bispo, ficou conhecido por sua defesa valorosa à Igreja. Reformou a vida nos conventos e a forma de evangelização na diocese. Em 1049, aos 47 anos, foi eleito Papa e sucedeu ao curto papado de Damaso II. Relutou em aceitar a sua escolha como pontífice e só aceitou após a aprovação do clero romano e do povo. Como Papa, empenhou-se em reformas na vida do clero e extinguiu a simonia, que é a venda de favores divinos, como, por exemplo, a venda de bênçãos. É tido como iniciador da reforma gregoriana. Convocou ao longo do seu papado vários sínodos. Entre junho de 1053 e março de 1054, foi mantido prisioneiro. Enfraqueceu-se e, assim que retornou a Roma, morreu pouco tempo depois, em abril de 1054. E foi no final do seu pontificado que aconteceu o grande cisma do Oriente, que dura até hoje. Isso foi sexta-feira. No sábado, 20 de abril, dia de Santa Inês de Montepulciano. Italiana, ela nasceu numa aldeia chamada Graciano, vizinha da cidade de Montepulciano. Santa Inês viveu experiências místicas e de forte combate espiritual. Possuía uma grande determinação, o dom da profecia e uma vida de santidade, já em sua juventude. Dispôs-se a evangelizar um famoso prostíbulo que havia próximo do local onde vivia. Ela profetizou que ali seria um convento. Evangelizou um grande número de mulheres naquele local, anunciando o evangelho de Jesus, mostrando-lhes um sentido novo para as suas vidas e a misericórdia de Deus. Grande foi a conversão daquelas mulheres, que deixaram a prostituição e o local se tornou de verdade um convento habitado por ex-prostitutas, e se destacou por modelo de virtude, de ordem, de amor, de oração e de fraternidade entre as irmãs. Testemunho da presença e ação de Deus na recuperação das pessoas que não tinham mais esperança. Inês faleceu no dia 20 de abril de 1317, aos 43 anos, acometida por uma grave e dolorosa enfermidade. No domingo, hoje, 21 de abril, dia de Santo Anselmo, bispo da Cantuária e doutor da Igreja. Nasceu em Piemonte no ano de 1033. Teve uma educação baseada nos valores cristãos. Santo Anselmo teve como mestre um clérigo e depois foi educado pelos beneditinos. Foi em busca da ciência, mas também se entregando aos prazeres. Era cristão, mas não de vivência. Devido aos estudos, bateu no mosteiro de Bec e conheceu Lanfranc, um religioso e mestre beneditino. Por meio desta amizade edificante, descobriu um tesouro maior, Jesus Cristo. Nesse processo de conversão, abriu-se ao chamado à vida religiosa e entrou para a família beneditina. Seu mestre amigo foi escolhido para ser bispo em Cantuária e Anselmo ocupou o lugar do mestre.
chegando a ser também superior. Um homem sábio, humilde, um formador para as autoridades, um pai, um verdadeiro abade. Por obediência à Mãe Igreja, foi substituir seu amigo, que havia falecido no arcebispado de Cantuária. Viveu grandes desafios lá, retornando a Piemonte, devido a uma enfermidade. Faleceu em 21 de abril de 1109, com esta fama de santidade e testemunho de fidelidade e amor a Cristo e à verdade, Santo Anselmo. O santo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, o texto, é do livro Santos de Cada Dia, de José Leite. Também a gente tira do Martirológio Romano e do site católicacançãonova.com. Nós trazemos resumidos, como eu já falei, Se fosse para trazer a vida de cada desses santos que eu falei aqui na sua totalidade, a gente demoraria bastante tempo aqui falando deles, Que a vida deles é muito rica. A gente resume um pouquinho para poder falar um pouquinho de cada um deles da semana que passou. Para encerrarmos o quadro Os Santos da Santa Igreja deste domingo, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, Salmo 117, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Acompanhamos a música, depois a gente já traz o evangelho de hoje.